Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Abemos Podcast. Eu sou o Wesley, tenho 19 anos e esse é o espaço que eu criei para a gente poder falar de fé de um jeito aberto, de jovem para jovem, e mais para todos que querem saber sobre a nossa fé e sobre o que nós acreditamos. E para começar com esse projeto, com o pé direito, com uma bênção especial, nosso primeiro convidado é uma pessoa que eu admiro muito. Nosso pároco, Padre Carlos Magno. Seja muito bem-vindo, Padre. Como o senhor está? Muito obrigado, ficou muito bem, graças a Deus. Padre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor não imagina a honra que é começar esse podcast com a sua presença aqui. Então, para começar, para todos conhecerem o senhor, eu queria saber quem é o Carlos. Muitas pessoas aqui no nosso paróquio conhecem o senhor como o Padre Carlos Magno, mas não sabem como o senhor era antes do sacerdócio, né, por assim dizer, como foi a sua juventude antes de ter o chamado, entre aspas, ao sacerdócio. Isso. Eu sou mineiro, natural de Muriaé, Minas Gerais, né? E os pais são da igreja, eram da igreja, me colocaram na catequese, me batizaram, né? Primeira comunhão. E logo quando eu tinha 10 anos de idade, entrei no grupo de coroinhas, e a partir daí minha intimidade com Deus foi crescendo, eu fiz os encontros de jovens que tinha na paróquia, outros encontros que tinham fora da paróquia. Trabalhei, né, tive uma juventude bem movimentada, trabalhava, ia na igreja, ia para festas também eh, juvenis, assim, né? E com 12 anos eu senti o meu chamado, senti que era que Deus estava me chamando ao sacerdócio, né? Que era o sacerdócio que Deus estava me chamando. E a partir disso eu comecei um discernimento, entrei no seminário, sempre com muito apoio dos meus pais, né? Meus pais nunca colocaram nenhuma questão contrária à minha vocação, né? E até hoje me apoiam muito nessa vocação. E como era a vida do senhor em juventude em relação a lidar com as coisas do mundo, né, encarar o dia a dia de escola e esses costumes que nós temos durante a nossa juventude? É, é, não tem tanto tempo que eu estive na escola assim, né? Mas se colocar começo da adolescência com 13 anos, já fazem 20 anos, né? Que eu estava com 13 anos, né? No ensino fundamental, depois na juventude no ensino médio. As coisas eram um pouco mais tranquilas, né? O mundo estava um pouco mais pacificado, não tinha muitas questões assim. A escola era um ambiente ainda sadio, de muito incentivo à leitura, incentivo ao estudo, né? Era um ambiente de muito respeito à autoridade do professor, né? Tinha algumas confusões e outras, né? Que é próprio da juventude, mas eu posso dizer que eu tive uma juventude tranquila. Ia para festas, assim, mas eram geralmente festas de igreja, festas de paróquia, festas do padroeiro. Também tinha esse cunho social, né? Ia para uma ou outra festa, assim, de show, né? De cantor, né? Mas sempre gostei mesmo de frequentar coisas da igreja. Muito bom, padre. E após o seu sacerdócio, né, em relação aos dias de hoje, quais são seus afazeres diários, fora, né, os trabalhos de sacerdote? É, a vocação, ela não é uma profissão, então eu não tenho uma carga horária a cumprir, né? A minha vida, ela é uma vida sacerdotal. Então, eu acordo sendo padre, eu me arrumo sendo padre, eu estudo para pregar, para fazer homilia sendo padre, eu atendo sendo padre, eu faço atividade física sendo padre, eu vejo filme sendo padre, descanso e durmo sendo padre. Então, não é uma coisa que é uma profissão que eu vou, faço o meu ponto lá, bato a carteirinha, né? E saio. Agora eu não sou padre mais, não posso fazer coisa de padre. Então, nós padres diocesanos, né? Temos uma agenda bem dinâmica, porque nós fazemos visita aos doentes e as pessoas não avisam que vão ficar doentes, né? Temos que ir aos hospitais, né? Mas
a sua pergunta mesmo, né, o que que eu faço para além do sacerdócio? Não existe, porque tudo que eu faço está em função do sacerdócio, né? Até a atividade física mesmo que eu estou tentando já há algum tempo, tenho conseguido, né, fazer uma caminhada, né? Isso é para que eu tenha mais saúde, para que eu possa desempenhar melhor o sacerdócio, né? Que eu possa viver melhor o sacerdócio. Aproveito também esse tempo de caminhada para rezar o terço, para escutar alguma meditação, né? Eh, e no restante é tudo coisa de padre mesmo. Tudo em prol, né, de um melhor sacerdócio e de uma melhor vivência da fé no geral. Da vocação. Então, padre, hoje em dia, ser um jovem católico praticante muitas vezes parece ser um chamado para ir contra a maré, né, para enfrentar um desafio. Então, a pergunta que eu venho fazer ao senhor é: muita gente acha nos dias de hoje a igreja careta, por assim dizer. E como o senhor vê esse desafio? Que como os jovens enfrentam tentar ser santo e tentar viver a igreja nos dias de hoje? É, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que a conversão, né, ela acontece, mas esse processo que alguns santos chamam de segunda conversão, outros de santificação, né? Que assim, eu me converti. Eu acredito em Jesus Cristo, na igreja, eu vivo os sacramentos, mas há áreas da minha vida ainda que não foram convertidas. Então, a primeira coisa que um jovem ter claro é isso. Eu não sou aquilo que eu deveria ser ainda, né? A gente reza e espera que até no dia da morte a gente seja aquilo que nós deveríamos ser. Tem santos como São Carlos Acutis, né, que é um santo que foi canonizado com 15 anos. Em 15 anos ele alcançou aquilo que nós devemos ser, que é a santidade. Então perceber que a cultura, o ambiente que nós vivemos, os filmes, as músicas que nós escutamos, as rodas de conversa, isso influencia mais a gente do que a gente pensa. Então não adianta ter somente um discurso católico se a mente está sendo moldada pelo mundo, né, por esse século. Então o trabalho do jovem hoje é fazer uma mudança não somente exterior, mas interior, de entender a malícia do pecado por ele mesmo. Né? O pecado, mesmo que não fosse pecado, ele é malicioso, né? Ele é algo que nos faz mal, né? Entender a malícia de algumas coisas, o inimigo, né, o diabo de São João, ele é o pai da mentira. Então, assim, ele engana com muita facilidade os jovens, né? O coração do jovem ele é fraco, porque é muito apaixonado, se deixa levar muito pelo sentimento, né? Aqui eu não falo nem pelo sentimentalismo, mas pelo sentimento mesmo, né? E não pensa sobre as coisas, não aprofunda sobre as coisas. Então, assim, às vezes vem esse ímpeto que é próprio da juventude, né, de batalhar. Eu vou ir contra a corrente. Mas se aquilo não estiver muito bem elaborado no interior dele, acontece que a corrente vai levá-lo. Mais cedo ou mais tarde ele vai pensar, porque é uma coisa somente exterior, né, uma coisa que está enraizada no coração, e ele vai cansar e vai seguir a corrente, porque não houve essa transformação interior. E envolto desse desafio diário, nós temos muitos jovens com dúvidas relacionadas diretamente à fé. Mas muitas vezes esse desafio envolve não conseguir ou saber ouvir a voz de Deus. E dessa forma, as pessoas têm dificuldades em crer, de certa forma. E como o senhor vê esse desafio de ter, mesmo com tantas tentativas, a dificuldade muitas vezes em crer verdadeiramente em Deus, por não saber ouvir ou ver a ação dele nas nossas vidas? Uhum. Nós vivemos um mundo muito barulhento, né? Tudo em volta nos puxa para fora. E Deus, pelo batismo, ele habita a interioridade da alma. Então, quanto mais barulhento for o meu dia, quanto mais agitado eu for interiormente, menos eu vou conseguir ouvir Deus. Uma pessoa que acorda ouvindo música, trabalha ouvindo música, deita ouvindo música, ou assistindo série, ou ouvindo jogos, seja lá o que for, vendo podcast, uma pessoa que não sabe ficar em silêncio, ela dificilmente vai ouvir a voz de Deus. É um livro que eu esqueci há muito tempo atrás que o marca-página dele que era assim,
o diabo sussurra, mas Deus é silencioso. Assim, e Martha Robin, que é uma mística, ela diz assim: Deus não se dá somente no silêncio, mas ele se dá a almas silenciosas. Então é necessário, a gente vive um mundo de muito estímulo, né? O tempo todo é propaganda, até mesmo esses vídeos curtos, né? Tudo para nos estimular. E se a gente entra nesse ciclo, a gente dificilmente vai conseguir parar para rezar e ouvir Deus. É necessário, né? Eu te fiz um retiro essa semana de silêncio. Eu fiquei sem redes sociais, abri o WhatsApp um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde para responder mensagens pontuais, né, que eu via com mais urgência. E como que isso faz bem? Tá? Quando a gente para, fica em silêncio para ouvir Deus. Repito, sem medo de errar. Dificilmente nós vamos ouvir Deus no meio do barulho. Porque eu acredito que normalmente quando nós lidamos com essa temática de desafios, assim, para viver a fé, a gente bate muito naquela resposta de eu creio em Deus porque se Deus existe, eu estou vivendo como Ele quer. Mas se Ele não existe, eu não perdi nada porque eu estou vivendo de forma regrada. E eu não gosto muito dessa resposta porque ela faz parecer com que nós só vivamos a nossa fé porque nós temos medo ou por uma garantia que Deus existe. E não é por isso. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Ele nos auxilia no nosso dia a dia, que Ele está vivo em nosso dia a dia. Mas muitas das vezes nós Essa frase que você citou aí, ela é de Pascal, né? É a aposta de Pascal, né? Eu prefiro apostar que Deus existe, né? Você já citou a frase, que se ele existir, eu ganho o céu. Se ele não existir, pelo menos eu vivi de uma maneira ordenada e não perdi nada, né? Ele está chamando as pessoas como uma espécie de moralidade básica também. Sem um mínimo de ordenamento, dificilmente nós vamos conseguir ter esse relacionamento com Deus, né? Jesus fala assim: quem me ama guardará os meus preceitos, quem me ama ouvirá a minha palavra. A porta é estreita. Então, assim, para nós termos essa relação com Deus, é necessária uma mudança interior, exterior, e se relacionar com Ele não por medo de não ir ao céu, né? Mas porque eu estou me relacionando com uma pessoa, e essa pessoa, que é Jesus Cristo, que vai me fazer chegar ao céu. É uma amizade. Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Então, por Cristo ser meu amigo, por Cristo ser uma pessoa com qual eu me relaciono, com quem eu me relaciono, eu vou crescer nessa amizade e conseguir seguir os seus mandamentos. Mas o básico seria essa aposta. É o básico, que é o primeiro ponto. Prefiro apostar. Para quem não crê, olha, é melhor apostar que Deus existe? Eu faço uma aposta, mas depois eu começo essa relação com ele. O próprio Pascal era uma pessoa de muita fé, né? Se relacionava muito bem com Deus, né? Bom, muitos jovens nos dias de hoje, eles acreditam em Deus, mas eles dizem que não precisam da igreja, ou não precisam viver fisicamente dentro da igreja. E é tão importante para os jovens de hoje em dia estar dentro das paróquias, né? Ele participar da vivência de comunidade, da Santa Missa. Então, como o senhor descreveria os problemas de ter uma fé individual dentro de casa e a necessidade de existir em comunidade dentro de uma paróquia, frequentar a Santa Missa? São Tiago, em sua carta, fala assim: a fé sem obras ela é morta. Então, um dos pressupostos da fé é que eu pratique essa fé, e a nossa fé, que é da tradição judaica, é do Deus de Israel, encarnado em Jesus Cristo, que revelou o rosto do Pai, ele também revelou para nós a natureza e a missão da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. E eu não posso, se eu cortar o dedo, né, decepar o meu dedo, né, meu dedo não vai viver.
se não está ligado ao povo. Da mesma maneira, é impossível que a pessoa tenha fé sem a vivência dos sacramentos, sem a vivência na igreja. Né? A pessoa pode ter um sentimento religioso, ela pode ter superstição, mas a fé cristã, ela necessita, né? A priori, ela necessita, porque nós recebemos essa fé na comunidade pelo batismo, ela necessita de uma participação, né? Na comunidade, né? Que é a igreja, corpo místico de Nosso Senhor. E quando nós desenvolvemos geralmente essa temática de iniciar na fé ou começar a ter uma vivência maior dentro da igreja, né? Dentro da nossa paróquia, a gente lida muito dessa forma de iniciação com os retiros. É o nosso trabalho principal, envolvendo iniciação ao contato com a igreja, iniciação à vida cristã, né? Mas como o senhor escreveria para um jovem, como ele pode iniciar a vida cristã sem ser dessa forma, assim? De certa forma, sozinho, talvez. Olha, eu não tenho dúvidas mais que a principal forma que Deus quer atingir os outros seja através do nosso apostolado, usando a sua palavra, sozinho. Porque senão nós entendemos somente a missão para quem está naquele retiro. E isso acaba minguando a própria missão, né? Na medida em que eu sou íntimo de Jesus e eu escuto as maravilhas dele, que eu converso com ele, eu quero que as outras pessoas também experimentem. Na medida em que eu entendo, por exemplo, a graça de ser batizado, a graça de receber o perdão dos pecados no batismo e na confissão, na medida que eu entendo o tesouro que é a Santa Missa, eu quero partilhar desse tesouro. Então, assim, é aquilo que São José Maria Escrivá chamava de apostolado da amizade. Nós conseguimos trazer muito mais as pessoas pela amizade do que pelo anúncio de pessoas que a gente não tem uma certa conexão. Então, no seu lugar de estudo, no seu lugar de serviço, olhar para aquela pessoa e dizer assim: eu vou trazer ela para Jesus, eu vou trazer ela para a igreja. E começar ali, pela sua maneira de portar, né? Se você chega no horário, se você cumpre as suas obrigações, né? Se você faz aquilo que lhe é pedido. Eu disse, nossa, como você tem forças para ser uma pessoa diferente? É Deus que me dá força, é Deus que me dá a graça. Então, a sua postura ali já vai chamar a atenção, né? E a partir disso você chama a pessoa, bom dia, jogar um futebol, jogar um videogame, e a partir disso tentar buscar a pessoa para Jesus Cristo mostrando um sentido maior, fazendo que a pessoa amplie o horizonte dela, né? Que ela saia daquele mundinho ali, né? E ela amplie, que ela pense nas coisas que realmente importam, que é a salvação da alma. Chesterton ele diz que a única coisa importante é o destino da alma, né? Então nós temos que pensar isso, qual que é o destino da minha alma? E a partir disso fazer esse trabalho de iniciação, que nem todas as pessoas se identificam com os retiros, principalmente com os retiros que nós temos aqui, isso é para um grupo bem específico, né? Há outras maneiras, há inúmeras maneiras, né? Então a gente acaba reduzindo a isso, que é uma perca imensa, né? E para os jovens que já vivem dentro do nosso paróquia, né, que já praticam a sua fé, de forma até de costume, qual seria um recado que o senhor daria para todos nós, como qual é a dificuldade que todos nós, como comunidade, enfrentamos, assim, de um contexto geral ou de uma forma mais fechada? É, é, é um problema geral, né? Não é só dos jovens. Nós precisamos aumentar a qualidade da nossa vida de oração. Eu tenho insistido muito, quem é aqui da paróquia, eu sei que outras pessoas vão assistir, escutar esse podcast, que são de outros lugares, né? Tenho insistido muito da importância da vida interior, né? Desse lugar que Deus me fala. Sem essa intimidade com Deus, eu não vou perseverar nos bons propósitos. Então, assim, eu tenho que rezar todos os dias. Começa lá com 15 minutinhos, lendo a palavra de Deus, né? Fazendo um Alexo Divina, talvez lendo algum escrito de algum santo, pegar o auxílio em algum livrinho de oração e ter ali uma verdadeira intimidade com o Senhor, né? Sem essa intimidade, eu repito, os bons propósitos não vão permanecer, né? É necessária essa intimidade com Deus. Que você avalie, né? Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem reza se salva. E é bem certo que quem não reza se condena. Outro santo dizia, um católico sem oração é como um soldado sem armas.
A gente numa batalha. Se você não reza, você vai perder essa batalha. Então agora, padre, eu preparei um momento um pouco rápido aqui pra gente, que é um bate-rápido. Eu vou fazer algumas perguntas pra você e o senhor responde com o que vier à mente primeiro. Um santo de devoção. Isso é difícil. Mas posso dizer São Carlos Borromeu, São José Maria de Escrivá, Santo Inácio de Loyola. Santa Teresinha também. Um livro da Bíblia que todo jovem deveria ler. Segundo Macabeuros. Maria ou José? Os dois. Claro. É. Uma música que te toca profundamente. Não sei também, essa eu não sei. Rápido assim, eu não sei não. O celular. O senhor trata essa, o senhor pode até dissertar um pouco mais do que só o bate-rápido, né? O celular seria um pecado ou uma virtude? Eu acredito que depende da forma que é usado, obviamente, né? Mas como o senhor descreveria? É a mesma coisa da cama. A cama é um pecado ou uma virtude, né? Todo fisioterapeuta que nos escutar, né, sou profissional de educação física, vai dizer, se você ficar na cama o tempo todo, os seus músculos vão atrofiarem os nervos, né? Vão começar a ter dificuldade para mandar as informações para o restante do corpo. Então você vai acabar parando de andar quando fica só deitado. É a mesma coisa. O celular na mão o tempo todo, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja para apostolado, né? Se ele fica na mão o tempo todo, ele emburrece e o risco de se perder a santidade é muito grande. Então, assim, faz o que tem que fazer e sai. Tenha contato com o mundo natural, tenha contato com as pessoas, né? Vá rezar diante de Deus, né? No sacrário, né? Pega uma Bíblia impressa, um livro impresso, para que isso não me aprisione. E por último, uma palavra para definir a fé. Fé, fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento da esperança. Sem esperança, estamos no jubileu da esperança, nenhum homem consegue viver, né? Mas se a fé é o fundamento da esperança, sem fé é impossível que nós tenhamos uma esperança verdadeira. A minha esperança está na minha fé. Eu não tenho esperança nos homens, sistemas políticos, os poderosos deste mundo, quem ocupa cargos. A minha esperança tem um nome, Jesus Cristo, que é o autor e princípio da minha fé. E, padre, eu acredito que muitos jovens nos dias de hoje, eles têm muita dificuldade para começar uma vida de oração com certas práticas que nós temos definido nos dias de hoje, como, por exemplo, uma Lectio Divina, a oração do Santo Terço, principalmente na parte da Lectio Divina. Muitos jovens, quando estão se iniciando na fé, têm dificuldade de entender os evangelhos, dificuldade de entender as leituras. E qual solução o senhor pensaria para essas pessoas? Essa dificuldade é falta de literatura. Então, assim, junto com o conhecimento bíblico, espiritual, deve-se haver um conhecimento humano. Então, começa com literatura. Que a sua interpretação de texto melhore, a sua atenção melhore. Tem a Crônica de Nárnia, Senhor dos Anéis, né? Tantos outros, né? Tem um que eu gosto muito de um autor brasileiro chamado Claridade, do Renato Moraes. E tem outros, né? É uma prática, é igual exercício físico, né? Você começa com dificuldade, depois você vai progredindo naquele exercício. Certo. Bom, padre, foi muito bom ter o senhor aqui no dia de hoje. Então, como últimas perguntas, eu venho pedir ao senhor: se o senhor pudesse deixar uma mensagem para algum jovem que está nos ouvindo agora, que talvez esteja se sentindo perdido na fé ou sozinho, o que o senhor diria a ele? Todos os homens morrem, mas nem todos vivem verdadeiramente. A fé é a verdade que nos vai viver plenamente nesta vida. Então busquem a verdade, busquem a Jesus Cristo, aprofundem, façam esse exercício de romper com essa mentalidade superficial que está presente em todos os âmbitos da nossa vida. Aprofundem,
busquem o conhecimento do catecismo, busquem o conhecimento da Bíblia, mas principalmente rezem, sejam íntimos do Senhor, né? Saiba ficar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento para ouvi-lo, saiba dobrar os joelhos, né? Algumas pinturas medievais que pintavam os demônios sem os joelhos, que eles eram chamados sem joelhos, porque eles não dobram os joelhos para adorar, né? Então me preocupa uma juventude que não sabe dobrar os joelhos, né? Dobre os joelhos para adorar o Senhor, para reconhecer que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, né? Leem bastante, sejam amigos, busquem as virtudes, combatam os defeitos e pelejemos pelo Senhor até chegar ao céu. Muito obrigado, padre. Nada, E- Deus abençoe. Nesse primeiro episódio do nosso podcast, né, eu pude ter a graça de ter o senhor aqui. Então eu gostaria de pedir que o senhor pudesse abençoar, né, o nosso podcast para o prosseguimento dele, para a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo e para as que irão participar, né, futuramente. Peço a sua bênção. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, nós pedimos a bênção sobre este podcast, sobre essa iniciativa apostólica, por aqueles que nos ouvirão, sejam da paróquia, sejam de outros lugares, para que tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, sejam suas vidas transformadas e impactadas pelo Evangelho, que eles tenham vida interior e busquem o Senhor enquanto o Senhor se deixa encontrar. A todos os nossos ouvintes, eu deixo a bênção do Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Nada, Deus abençoe. E se você gostou do episódio de hoje, peço que você nos siga. Siga a gente no Spotify, no YouTube, e nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @abemos.podcast. E compartilha com um amigo que tenha interesse a ouvir sobre a nossa fé. E até a próxima. Fiquem com Deus.